Desde os primórdios da humanidade, o ser humano olha para o céu em busca de respostas, tentando compreender de onde veio, qual é o propósito da vida e o que existe além daquilo que os olhos podem ver. A Bíblia, esse livro milenar que atravessou gerações e civilizações inteiras, não apenas oferece ensinamentos morais e espirituais, mas também apresenta relatos de acontecimentos que desafiam qualquer explicação racional. São passagens que deixam estudiosos perplexos, que instigam cientistas a buscar respostas e que até hoje permanecem envoltas em um véu de mistério. É justamente nesse espaço de fronteira entre fé e ciência que surgem as questões mais fascinantes, aquelas que desafiam as leis da natureza e que parecem romper os limites do entendimento humano. E é sobre esses enigmas que mergulharemos agora. 5 mistérios bíblicos que a ciência jamais conseguiu explicar por completo. Mistérios que atravessaram o tempo sem perder força e que continuam a despertar debates entre teólogos, arqueólogos, historiadores e físicos modernos. Afinal, como a ciência pode compreender algo que parece existir além das suas próprias leis? Como pode mensurar aquilo que transcende o visível e o palpável? Prepare-se, porque esta jornada não é apenas uma investigação histórica, mas um mergulho profundo naquilo que toca a alma e desafia a razão. Do surgimento do universo ao maior milagre já registrado, cada capítulo nos levará a refletir sobre o que está além da lógica, além da ciência, além da própria compreensão humana. 5. O mistério da criação do universo. No princípio de todas as coisas, antes que houvesse luz, antes que existissem estrelas, planetas ou até mesmo o conceito de tempo, a Bíblia afirma que havia apenas Deus. O livro de Gênesis inicia sua narrativa com uma declaração poderosa: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa frase simples, mas carregada de profundidade, é um dos maiores mistérios da humanidade. Porque, ao contrário de mitologias antigas que falavam de deuses nascendo do caos ou batalhando entre si para formar o mundo, a Bíblia apresenta uma criação ordenada, nascida da palavra divina. Deus fala, e aquilo que não existia passa a existir. Não há ferramentas, não há matéria-prima, apenas a voz do Criador dando origem a tudo. A ciência, com todo o seu avanço, buscou explicar essa origem através da teoria do Big Bang, um ponto inicial em que toda a matéria e energia estavam concentradas, explodindo e se expandindo até formar o universo que conhecemos hoje. Porém, mesmo essa teoria reconhecida globalmente não responde à pergunta fundamental: o que havia antes do Big Bang? De onde surgiu a energia inicial? Como o nada poderia gerar algo tão complexo? A ciência pode mapear o desenvolvimento do universo após esse instante, mas não consegue penetrar o segredo do que esteve na origem. É como se a própria realidade tivesse uma cortina que a ciência não pode atravessar. Um limite imposto ao entendimento humano. Se esse mistério já está te prendendo, imagine o que ainda vem pela frente. Se inscreva agora e não perca nada. Enquanto cientistas formulam hipóteses, a Bíblia descreve uma sequência ordenada: luz, céus, terra, mares, vida e, por fim, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Para muitos estudiosos, esse relato parece simbólico. Para milhões de crentes ao longo da história, é a revelação mais clara e objetiva da mão divina em ação. A verdade é que, até hoje, a ciência não conseguiu dar uma explicação definitiva sobre como a vida surgiu, muito menos sobre como a consciência humana, capaz de refletir e amar, pôde emergir de átomos e moléculas. O mistério da criação, portanto, não é apenas sobre o surgimento físico do universo, mas sobre o propósito por trás dele. Porque se tudo é fruto do acaso, então a existência humana não passa de um acidente cósmico. Mas se o universo nasceu da palavra de Deus,
Então cada detalhe da criação tem significado e cada ser humano carrega em si a marca do Criador. É nesse ponto que a ciência encontra seu limite e a fé oferece sua resposta. Aquilo que os olhos não podem ver, a fé discerne. Assim, a criação não é apenas um evento do passado distante, mas um convite constante a reconhecer que a vida é mais do que matéria organizada. É um mistério que aponta para o eterno, que abre espaço para a reverência e que nos prepara para mergulhar em outros enigmas bíblicos igualmente desafiadores, onde ciência e fé voltam a se encontrar diante do inexplicável. 4. O dilúvio universal e a Arca de Noé. Entre os relatos mais impressionantes da Bíblia, poucos despertam tanto fascínio e controvérsia quanto o do dilúvio universal e a construção da arca por Noé. O livro de Gênesis descreve que a humanidade havia se corrompido de tal forma que a maldade dominava o coração dos homens continuamente. Diante disso, Deus decide julgar o mundo com um dilúvio que cobriria toda a terra, poupando apenas Noé, sua família e os animais que seriam preservados dentro da arca. A narrativa apresenta não apenas uma catástrofe natural, mas uma intervenção direta do Criador, mudando o curso da história humana. E é justamente esse evento que desafia tanto a ciência quanto a arqueologia até os dias atuais. A primeira questão que surge é: teria o dilúvio sido um evento global, cobrindo todas as terras, ou um fenômeno localizado, mas de proporções devastadoras para a região habitada na época? Cientistas tentaram explicar a narrativa através de desastres naturais, como o transbordamento catastrófico de mares, o rompimento de geleiras ou chuvas torrenciais de magnitude inimaginável. Entretanto, ainda que algumas hipóteses busquem oferecer explicações regionais, nenhuma consegue abranger a totalidade da descrição bíblica. Águas que cobrem montanhas e uma embarcação colossal capaz de abrigar pares de todas as espécies conhecidas. A arqueologia, por sua vez, também se debruçou sobre o enigma. Há relatos de civilizações antigas, como os sumérios e babilônios, que possuem lendas semelhantes à do dilúvio, com detalhes impressionantemente próximos ao relato bíblico. Isso sugere que, em algum ponto remoto da história, um evento cataclísmico marcou a memória coletiva da humanidade, deixando vestígios em diversas culturas. Para muitos estudiosos, essa convergência de histórias aponta para a veracidade de um grande desastre global, ainda que a ciência moderna não consiga reconstruí-lo em detalhes. Além disso, pesquisadores ao longo dos séculos afirmaram encontrar vestígios da arca em regiões montanhosas, especialmente no Ararat, na Turquia, onde a Bíblia indica que a embarcação repousou após o recuo das águas. Expedições, fotos aéreas e relatos locais alimentaram o debate, mas até hoje não existe uma prova científica definitiva que possa confirmar ou negar sua existência. Esse vácuo de respostas transforma o dilúvio em um dos maiores enigmas arqueológicos e espirituais da humanidade. O mais intrigante, contudo, não está apenas na possível confirmação física do evento, mas em seu significado. O dilúvio é apresentado como um juízo divino, mas também como um ato de misericórdia, a oportunidade de um novo começo para a humanidade. Ele simboliza a justiça de Deus contra o mal, mas também a preservação da vida e a renovação da esperança. A ciência pode medir camadas de sedimentos e fósseis marinhos encontrados em lugares improváveis, mas não pode medir o peso espiritual do que esse relato representa. Assim, o dilúvio permanece como um mistério que a ciência nunca conseguiu explicar plenamente. Um episódio que une julgamento e salvação, destruição e preservação, e que, mais do que levantar perguntas sobre geologia ou arqueologia, continua ecoando uma verdade espiritual. A humanidade precisa de redenção.
E é nessa interseção entre o inexplicável e o revelado que avançamos para outro dos grandes enigmas bíblicos, onde a natureza se curva diante do poder divino, o extraordinário momento em que o mar se abre para libertar um povo inteiro. 3. O Êxodo e a abertura do Mar Vermelho. Poucas narrativas bíblicas possuem tanta força visual e simbólica quanto a travessia do Mar Vermelho. O cenário é de desespero. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão no Egito, caminha em direção à liberdade quando, de repente, se vê encurralado. À frente, as águas imensas do mar. Atrás, o exército de Faraó avançando com carruagens e soldados determinados a trazê-los de volta à servidão. Humanamente, não havia saída. Foi nesse instante que o impossível aconteceu. Deus ordenou a Moisés que estendesse sua vara sobre o mar, e as águas se dividiram, formando um caminho seco para que o povo atravessasse. Um dos maiores milagres registrados na Bíblia e um dos mistérios mais desconcertantes para a ciência. Vários estudiosos ao longo da história tentaram compreender esse acontecimento por meio de explicações naturais. Alguns sugerem que fortes ventos poderiam ter empurrado as águas para os lados, revelando temporariamente bancos de areia. Outros propõem que fenômenos ligados às marés ou até erupções vulcânicas teriam causado recuos repentinos da água. Mas nenhuma dessas teorias consegue reproduzir com exatidão o que o relato bíblico descreve: uma abertura completa, com muralhas de água sustentadas ao lado do povo, e o retorno abrupto das ondas que engoliram o exército egípcio quando tentou perseguir os israelitas. O que para a fé foi a mão de Deus operando, para a ciência continua sendo um enigma intransponível. Alguns pesquisadores ainda levantam a questão de supostas evidências arqueológicas ligadas a esse evento. Ao longo dos anos, houve relatos de rodas de carruagem e restos de ossos encontrados em áreas submersas, sugerindo um possível vestígio da destruição do exército de Faraó. Embora essas descobertas não tenham sido oficialmente comprovadas ou aceitas pela comunidade científica, elas continuam a alimentar a imaginação e a fé de milhões de pessoas que acreditam na historicidade do milagre. Mas para além das tentativas de explicação, a mensagem espiritual da abertura do Mar Vermelho permanece como um símbolo eterno. Ela representa a vitória do impossível, a libertação do povo de Deus diante da opressão e a certeza de que mesmo quando não existe saída visível, o Criador pode abrir caminhos onde ninguém jamais ousaria imaginar. É uma narrativa que transcende a história, transformando-se em uma metáfora viva para cada situação de desespero humano, onde a única solução é a intervenção divina. Esse mistério continua sendo um dos pontos de maior confronto entre ciência e fé. Para a lógica natural, nada poderia justificar tal fenômeno, mas para a fé, esse episódio se torna a prova incontestável de que a natureza obedece à voz do Criador. Assim, o Êxodo não é apenas uma memória de libertação, mas também um lembrete de que Deus intervém em momentos decisivos, mudando o curso da história. E se no Mar Vermelho vimos as águas se dobrarem diante do poder de Deus, no próximo enigma veremos algo ainda mais ousado: o próprio tempo e os astros do céu se submetendo à ordem divina, quando o sol e a lua pararam diante de Josué e todo o exército de Israel. 2. O sol parado nos dias de Josué. Entre todos os relatos bíblicos, talvez nenhum desafie tanto as leis da física quanto o episódio registrado em Josué 10. A cena é de batalha.
os israelitas enfrentam uma coalizão de reis poderosos que se levantaram contra eles. A luta era intensa e a vitória parecia depender do tempo. Josué, clamando a Deus diante do povo, faz uma oração ousada: que o sol e a lua parassem, prolongando o dia, para que Israel pudesse completar a vitória. E o texto bíblico afirma que o sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Aqui não se trata apenas de um fenômeno natural, mas de algo que contraria toda a lógica científica e cosmológica conhecida. Os estudiosos tentaram, ao longo dos séculos, encontrar explicações plausíveis. Alguns sugerem que poderia ter sido um eclipse solar interpretado de forma poética. Outros acreditam que fenômenos atmosféricos criaram a ilusão de que o Sol permaneceu imóvel. E há ainda aqueles que defendem que o texto descreve um milagre literal, uma intervenção direta no movimento dos astros. Mas qualquer explicação natural esbarra em enormes dificuldades. Afinal, se a rotação da Terra tivesse realmente parado de repente, os efeitos seriam cataclísmicos. Oceanos transbordando, ventos devastadores e a destruição da vida. E ainda assim, a Bíblia descreve um prolongamento pacífico do dia, sem qualquer catástrofe paralela. O mais impressionante é que esse mistério não aparece isolado. Diversas culturas antigas em diferentes partes do mundo possuem lendas ou registros sobre um dia longo ou uma noite prolongada em seus calendários. Para alguns estudiosos, isso pode ser mera coincidência ou interpretação mítica. Para outros, é uma evidência de que algo extraordinário realmente aconteceu, marcado na memória coletiva da humanidade. O ponto central, porém, não é apenas o fenômeno astronômico, mas a declaração espiritual que ele carrega. O Deus da Bíblia não apenas controla os mares e a terra, mas também tem autoridade sobre o tempo e o universo inteiro. Esse relato confronta diretamente os limites da ciência. Nenhum cálculo humano poderia reproduzir ou sustentar a paralisação de um astro sem consequências catastróficas. No entanto, para a fé, esse milagre é a expressão máxima de que o Criador está acima das leis naturais que ele mesmo estabeleceu. O que para a ciência é um paradoxo insolúvel, para a fé é a prova de que nada é impossível para Deus. Assim, o sol parado nos dias de Josué continua sendo um mistério que escapa à lógica humana, mas que ecoa através da história como um testemunho da soberania divina. E se nesse episódio vemos o tempo ser subjugado, no próximo mistério nos deparamos com algo ainda mais profundo: a vitória sobre a própria morte. Porque entre todos os enigmas bíblicos, nenhum é tão central, tão impactante e tão inexplicável para a ciência quanto a ressurreição de Jesus Cristo. 1. A ressurreição de Jesus Cristo. Entre todos os acontecimentos relatados na Bíblia, nenhum possui tanto peso espiritual, teológico e histórico quanto a ressurreição de Jesus Cristo. É o coração da fé cristã, a base que sustenta 2000 anos de crença e transformação de vidas. A narrativa é clara. Após ser crucificado sob Pôncio Pilatos, sepultado em um túmulo guardado por soldados romanos e lacrado com uma grande pedra, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Seus discípulos, que antes estavam amedrontados e escondidos, encontraram o túmulo vazio e depois testemunharam aparições reais do Mestre ressuscitado. Esse evento não apenas mudou a trajetória da história humana, mas permanece como o maior mistério que a ciência jamais conseguiu explicar. Para os evangelhos, a ressurreição não foi uma experiência subjetiva, uma visão espiritual ou um mito simbólico. Foi um acontecimento físico. O corpo que morreu na cruz levantou-se vivo, glorificado, transformado, mas ainda reconhecível. Jesus conversou, comeu com seus discípulos, mostrou as marcas dos cravos e enviou-os com uma missão que atravessaria séculos. Essa certeza era tão forte que homens e mulheres simples, antes cheios de medo,
foram capazes de enfrentar perseguições, prisões e até a morte, proclamando aquilo que haviam visto com os próprios olhos. Cristo ressuscitou. A ciência, por sua vez, não possui ferramentas para explicar a ressurreição. Nenhum experimento médico pode reverter um corpo decomposto à vida plena. Nenhuma lei biológica pode justificar a superação da morte. Alguns tentaram sugerir hipóteses alternativas, que o corpo foi roubado, que Jesus não teria morrido completamente na cruz, ou que as aparições foram ilusões coletivas. Mas nenhuma dessas teorias resiste ao exame histórico. O corpo nunca foi encontrado. A crucificação romana era fatal, e alucinações coletivas não explicam encontros repetidos de grupos inteiros em diferentes lugares e tempos. Além disso, o impacto da ressurreição transcende qualquer explicação lógica. Como justificar que um punhado de discípulos desanimados, sem poder político ou militar, tenha transformado o mundo em poucas décadas? Como explicar que a mensagem de um homem condenado como criminoso atravessou impérios, sobreviveu a perseguições e continua viva até hoje, inspirando bilhões de pessoas? O túmulo vazio em Jerusalém não é apenas um detalhe histórico, mas o ponto central da fé cristã. A morte foi vencida e, com ela, todo o destino da humanidade foi alterado. A ressurreição de Jesus continua sendo o maior desafio à lógica científica, porque não se trata apenas de um fato isolado, mas de um evento que rompeu os limites da natureza e inaugurou uma nova realidade espiritual. Para a ciência, é impossível. Para a fé, é a maior vitória da história. Esse mistério não é apenas sobre a vida que retorna, mas sobre o Deus que desce à morte e a vence, oferecendo a todos os que creem a esperança de ressurreição e vida eterna. Assim, diante dos olhos perplexos da ciência e da certeza inabalável da fé, a ressurreição de Cristo permanece como o maior de todos os mistérios. E, se os capítulos anteriores nos levaram a refletir sobre criação, juízo, libertação e soberania divina, agora nos aproximamos da conclusão dessa jornada, onde veremos que cada um desses enigmas não existe para confundir, mas para revelar algo. Que há realidades que ultrapassam a razão humana e apontam para o sobrenatural. Ao chegarmos ao fim desta jornada, percebemos que cada um dos 5 mistérios bíblicos explorados guarda em si algo que vai além da simples curiosidade histórica ou do debate científico. A criação do universo nos mostrou que, mesmo com todo o avanço da cosmologia, ainda existe um limite intransponível para a ciência: a origem do tudo a partir do nada. O dilúvio universal permanece como uma memória coletiva da humanidade, um evento que marcou civilizações inteiras e desafia arqueólogos e geólogos até hoje. A travessia do Mar Vermelho continua sendo um divisor de águas, literalmente, entre explicações naturais e a fé na intervenção divina. O Sol parado nos dias de Josué é uma afronta direta às leis da física, mas um testemunho de que o tempo está nas mãos do Criador. E, por fim, a ressurreição de Jesus, o ápice de todos os enigmas, não apenas desafiou a morte, mas transformou o rumo da história e permanece como a esperança de bilhões de pessoas. O que todos esses episódios têm em comum é que não se tratam apenas de eventos inexplicáveis, mas de sinais que apontam para algo maior. Eles lembram à humanidade que nem tudo pode ser colocado em fórmulas, equações ou laboratórios. Há dimensões da realidade que ultrapassam os limites da lógica e da razão. São mistérios que não existem para serem decifrados plenamente, mas para nos conduzir a uma reflexão mais profunda. Talvez a ciência tenha sido feita para explicar o como, enquanto a fé foi dada para revelar o porquê. Assim, diante do inexplicável, resta-nos uma escolha:
reduzir esses relatos a meros mitos ou aceitá-los como manifestações de um Deus que age na história. Seja qual for a decisão de cada um, os mistérios permanecem, convidando cada geração a refletir sobre a fragilidade do conhecimento humano e a grandeza do divino. Porque, em última análise, esses enigmas não estão ali para satisfazer a curiosidade, mas para nos lembrar de que existe algo, ou melhor, alguém, infinitamente maior que tudo o que podemos compreender. Você sentiu o impacto desses enigmas? Então, fortaleça essa mensagem, deixe seu like, compartilhe e junte-se a nós nessa jornada de fé e revelação, se inscrevendo no canal. Deus abençoe a sua vida.